Se eu compartilho o slide, me manda. Ou eu vou já compartilhar aqui, professor, o slide, tá? Perfeito. Bom, acho que a gente já pode começar, não é? Pode, com certeza. Fique à vontade. Tá bom. Bom dia, professora. Bom dia para minhas companheiras de turma. Bom, nosso trabalho é o papel da psicologia organizacional e o trabalho e os desafios da inclusão de pessoas com deficiência, como a senhora já falou. Nossa equipe é formada por mim, Matheus, Ana Rosa, Carol, Stephanie, Indiane e a Vilma. E bem, o que exatamente nós iremos falar é sobre qual é o nosso papel na inclusão dessas pessoas com deficiência, qual é o papel do trabalho para essas pessoas, quais são as dificuldades que essas pessoas têm na inclusão para encontrar um emprego, e é basicamente isso. Eu estive pesquisando um pouco sobre quantas pessoas com deficiência estão empregadas no Brasil. E eu encontrei uma pesquisa em parceria com a IBGE e o Ministério da Saúde em 2013, em que apenas 441 mil pessoas com deficiência são empregados. Ou seja, são menos de 1% da população brasileira. E a gente vai mostrar no nosso trabalho a trajetória extremamente complicada que estamos ainda evoluindo sobre isso, que ainda é uma porcentagem muito pequena de pessoas que estão empregadas e que são deficientes. Ainda temos muitos caminhos a seguir e é isso que iremos fazer, tanto como para incluir essas pessoas, quanto o nosso papel como futuros psicólogos do trabalho e organizacional nisso. Pode passar aí, Niljane. Agora é com a Ana Rosa. Bom dia a todos, né? Eu vou falar um pouco sobre o que é esse mundo do trabalho. Eu vou ler um trecho de um artigo que pesquisei e que eu achei muito importante isso, porque ele ressalta assim bastante o que é esse mundo do trabalho e como funciona. Eu acredito que depois que eu terminar de ler, assim, vai ficar bem assim explícito para vocês. Tá, vamos lá. O mundo do trabalho é o conjunto de fatores que engloba e coloca em relações as atividades humanas de trabalho. O meio ambiente que se dá às atividades, as prescrições e normas que regulam tais relações. A atividade de trabalho é aquela que permite o sujeito criar algo em benefício a si mesmo e ao outro, né? E cadê o restante? Tá. Os produtos dessas atividades, os discursos que são intercambiados nesse processo, as técnicas, as tecnologias, que facilitam e dão base para as atividades humanas de trabalho e se desenvolvem assim de forma onde as pessoas consigam se manter com o que elas ganham do seu trabalho, né? E a outra parte. E onde elas conseguem produzir benefícios para as outras e para si mesma. Então, esse mundo do trabalho é onde a gente vê uma via de mão dupla, né? Onde você produz, mas você também consome, independente de qualquer produto que seja. E nesse mundo existe várias trocas. Existe trocas de conhecimento, existe trocas de cultura, porque em um meio de trabalho você conhece pessoas de vários lugares, de vários tipos, de várias características. Você acaba, então, trocando muitas coisas além do produto que você está ali para gerar, né? Tipo, um exemplo, uma pessoa que trabalha em uma escola, ela tem que gerar tal conhecimento,
para que seja um produto para os alunos, né? Mas aí ela também pode adquirir com novos conhecimentos com esses alunos, né? Ela vai ter essa troca. Então, o mundo do trabalho, ele é isso, ele é uma via de mão dupla, onde existe essa troca, existe também as funções, né, onde você vai ser contratado para, vamos, um exemplo, a empresa lança ali uma campanha que está fazendo uma contratação e as pessoas vão se candidatar. E lá eles vão fazer todo um processo para ver se você vai conseguir ser admitido naquela empresa, vai ser colocado na área, né, que eles estão solicitando a contratação. Para isso vai ser feito todo um processo, né? E na questão das pessoas, como a gente está falando no nosso trabalho, geralmente são as pessoas PCDs e várias outras, né? Assim, elas também passam por esse processo de seleção, tá bem? Onde elas vão ver se são capacitadas para exercer aquela função, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho da pessoa com deficiência, né, que muitas das vezes ela é vista como uma pessoa incapaz. É muito difícil, às vezes, encontrar uma empresa que aceite. Por mais que exista uma lei, né, que é a lei número 8.213/91, que determina que pessoas com deficiências ocupem algum cargo, né, que é de 2 a 5% com pessoas acima de 100 colaboradores, né, a empresa ela é obrigada a ter pessoas PCDs, mas a gente vê que é minoria, né, é muito difícil a gente ver uma empresa que tenha, até porque muitas vezes a empresa ela vai ter que refazer a estrutura da empresa para receber um cadeirante, por exemplo, para receber uma pessoa deficiente visual, né? E elas não querem ter esse trabalho. Muitas vezes também, muitos colegas, muitos colaboradores também não conseguem se adaptar a uma pessoa PCD, né? Então tem muita... Ainda tem uma barreira, por mais que de 2000 para cá, eu estava vendo um documentário, que apesar da lei já ser antiga, mas ela veio ter um boom, digamos assim, entre aspas, de 2000 para cá, né, que veio, as empresas tiveram que se readaptar para essas pessoas. Muitas das vezes, as crianças, quando elas nascem, né, PCD, acaba tendo a morte daquela criança idealizada da família, né? Então, tem muitas mães que acabam colocar assim, colocando a criança numa bolha, né? Dizendo que a criança é incapaz de exercer tal coisa. Isso também dependendo da deficiência da criança, né? Então, eu sempre falo que eu tenho sempre um caso para colocar, né? Eu conheço uma criança que ela nasceu normal, mas ela acabou tendo meningite, e hoje em dia tem 21 anos, mas a mãe não quis que a criança fosse para a escola, né? Então acabou limitando essa criança, né? Hoje em dia ele não fala, ele não tem contato assim com pessoas, né? Ele só tem contato com a própria família, e com isso acaba dificultando, né, a pessoa com deficiência a ir para o mercado de trabalho, a fazer uma faculdade, né? E a concorrência também, a gente vê que, dependendo, né, da empresa, não é muito grande. Mas a pessoa com deficiência, ela tem que estar qualificada, né, a poder se candidatar a determinadas vagas. Existem, sim, muitas pessoas com deficiência capazes de entrar no mercado de trabalho, mas as empresas elas acabam, vou colocar entre aspas, se negando a aceitar uma pessoa com deficiência,
justamente pelo fato, né, de mover a estrutura. Aí a Carol, ela vai falar um pouquinho mais sobre essa parte aí da inclusão da pessoa no mercado de trabalho. Carol? Bom dia, professora. Oi. Eu vou falar sobre a Diga, Carol. deficiência e o trabalho. Como eu coloquei uma parte aí que o autor falou, corre, eu acho que é assim que fala, né? A pessoa com deficiência é sempre desconsiderada quando se tratava de trabalhar. Agora se transforma em um problema a ser resolvido. A gente vê, querendo ou não, hoje em dia, que as pessoas com deficiência, seja física, auditiva, visual, né, as pessoas têm aquela visão que elas são incapazes de trabalhar, de entrar no mercado de trabalho, e não é bem assim. Essas pessoas, elas sofrem muito preconceito, elas são julgadas, né, as pessoas das empresas, os donos das empresas, não querem contratar pessoas que tenham deficiência pelo fato do quê? De acharem que elas não vão ter a capacidade de fazer o mesmo trabalho do que aquela pessoa que não tem deficiência. Como a gente vê, né, nessa imagem, a moça ela é cadeirante, mas ela está fazendo o trabalho dela como qualquer outra pessoa. E a gente vê que ainda é enraizado, né, na sociedade que as pessoas com deficiência elas não têm a mesma capacidade que as pessoas que não têm deficiência, né? Querendo ou não, as pessoas falam, porque eu não quero aceitar uma pessoa que tenha deficiência no meu mercado de trabalho. Mas aquela pessoa, ela tem a capacidade, ela tem a mesma inteligência do que a outra pessoa que não tem, né? E a gente não sabe o que que se passa na cabeça daquela pessoa, né? Às vezes, de tantas críticas, ela acaba se julgando, né? Acha que ela não é capaz, pelo fato dela colocar a deficiência dela como se ela fosse uma coitadinha, né? De tantas as pessoas estarem julgando, estarem criticando, que elas não são capazes. E às vezes, esse pré-julgamento vem da família, porque às vezes a família que tem dentro de casa uma pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência, olha, ela não vai conseguir se formar, ela não vai conseguir ter uma profissão, não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, querendo ou não, esse preconceito já vem da família. E quando ela chega a conseguir que as porcentagens são mínimas, que pessoas que têm deficiência conseguem entrar no mercado de trabalho, seja o qual for, ela se acha que tem a capacidade realmente de entrar. Ela acha que realmente aquilo que as pessoas estavam falando, ela não era capaz, que ela não ia ser uma boa profissional. Como eu estava vendo num site, que houve uma entrevista com várias pessoas que tinham deficiência, e aí uma pessoa também cadeirante, ela, devido a um acidente que aconteceu com ela, né, as pessoas achavam que ela não ia mais ter a mesma capacidade que antes dela ser deficiente. E ela se sentiu muito mal devido às pessoas julgarem, criticarem muito ela. E ela realmente conseguiu ser uma boa profissional, conseguiu entrar no mercado de trabalho mesmo com todas as dificuldades. E querendo ou não, a gente pode ver que não é todas as empresas que têm o suporte com pessoas que têm deficiência, né? Tem aquela dificuldade ainda, mas querendo ou não, essas pessoas elas têm a mesma capacidade de entrar no mercado de trabalho, mesmo que tenha a lei, né, que são de 2% a 5%, como a Nildiane falou, né? E na minha parte do artigo são várias perguntas que surgem. Como é que essas pessoas vão conseguir um mercado de trabalho lá fora? Como é que elas vão conseguir sobreviver? Porque não é todo mundo que aceita as pessoas que são assim, com deficiência. Então, às vezes, elas são muito criticadas, julgadas. A gente pode ver que elas têm a mesma capacidade, elas conseguem fazer as mesmas coisas, e às vezes não é só pelo dono da empresa, assim pelos funcionários também, né? Então, a gente acha que a gente, falando, porque a pessoa ela é cadeirante, ou a pessoa só tem um braço, ou não tem uma perna. Não, ela não vai conseguir exercer o mesmo trabalho do que o meu. Não, elas são pessoas normais.
elas têm a mesma capacidade do que eu, do que várias outras pessoas. Então, basicamente, é isso que fala, querendo ou não, ainda está esse preconceito na sociedade. E basicamente é isso. Agora eu vou passar para Stephanie, que ela vai falar sobre a parte da psicologia organizacional. Ei, Carol. Bom, eu vou falar um pouco sobre a psicologia organizacional e do trabalho, o que pode fazer. No primeiro momento, ela se aplicava-se ao que acontecia dentro das organizações. E ela selecionava as melhores pessoas candidatas para vaga de emprego, né, realizando testes. Tempos depois, ela passou a também considerar relevante a estudar a interação entre as pessoas no trabalho. O contexto do trabalho, o contexto organizacional e o contexto externo. E ela tem, né, como finalidade também restabelecer o bem-estar das pessoas dentro das organizações, do ambiente de trabalho. E eu vou citar agora algumas das atribuições do psicólogo organizacional e do trabalho. Ele participa, assessora, acompanha, elabora instrumentos para o processo de avaliação pessoal, objetivando auxiliar nas promoções, na remuneração, no desenvolvimento. Ele participa de atividades na área de segurança que acaba ajudando nos aspectos psicossociais. Ele encaminha e orienta os empregados das empresas, né, quanto ao atendimento adequado no âmbito da saúde mental. Ele também participa do momento de desligamento, tanto quando ele é demitido ou quando ele está se aposentando. Enfim, são inúmeras as atribuições que o psicólogo organizacional e do trabalho possui. Essas são só algumas. E mesmo que essas atribuições de psicólogo, ela não especifica de forma clara quais seriam as especialmente dirigidas às pessoas com deficiência com relação ao trabalho, né? Ela não especifica. E mesmo assim, entende-se que o psicólogo ele acaba sendo o profissional mais adequado a desenvolver atividades de acolhimento, de acompanhamento, de treinamento, de gestão, né, dessas pessoas com deficiência nas organizações de trabalho. É isso. Ok. Bom dia, professora. Pode passar, Matheus. Eu vou falar do artigo em geral, né? Na verdade, esse artigo em si, ele resulta dos estudos e observações de reflexões em relação ao contexto sobre a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. E como essa atuação do psicólogo, na verdade, organizacional e do trabalho. Essas pessoas com deficiência, PCD, a sigla no caso, né, que por conta de sua constituição física, que apresentam diferenças e que em muitos casos são compreendidas como limitações e acabam não tendo ingresso, acaba não exercendo essas modalidades de trabalho. E o psicólogo, podendo atuar nos setores de recursos humanos, mostrando a importância da contratação dessas pessoas com deficiência e que elas apresentam um potencial no compromisso social e que tem em si uma imagem positiva no mercado de trabalho. É isso, professora. Ok.
obrigada aí pela apresentação. Equipe é um tema super importante e é um grande desafio para a nossa atuação dentro das organizações. Vocês colocaram muito bem, né, alguns entraves que ainda se tem com relação à inclusão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. Apesar de ter uma legislação onde as empresas são obrigadas a cumprir, o que eu observo? Não é que as empresas não estão cumprindo, elas estão cumprindo porque constantemente o Ministério Público vai nas empresas fazer a fiscalização, verificar se elas estão cumprindo as cotas, né? Mas o que acontece é que, em geral, na hora de contratar, ela só quer contratar aquelas pessoas com deficiências bem leves, né? Então, aqueles que têm deficiências mais graves, as pessoas com deficiência de cegueira, as pessoas com deficiência física, né, os cadeirantes, são onde se tem maior dificuldade de inserção no trabalho. Então, assim, empresa vai precisar se adaptar para fazer a contratação de um cadeirante. Então, a gente encontra ainda empresas que não são adaptadas, que não querem adaptar. Às vezes ela tem adaptação só na porta de entrada, só para o atendimento ao cliente, mas na estrutura interna dela não é adaptada. E em geral, né, elas não querem adaptar, então elas preferem fazer a contratação de uma pessoa que tenha, por exemplo, uma deficiência auditiva leve, mas que consiga escutar, ela escuta com dificuldade, ou usa aparelho, mas ela escuta, ou que tenha uma deficiência na perna, ou num dedo, né? E por aí vai. São diversas as deficiências que são bem leves, e aí, em geral, as empresas correm atrás disso. E daí vem o desafio para o psicólogo, né? Então, eu receber uma demanda que eu preciso fazer a contratação de uma pessoa com deficiência, mas a empresa vai te dizer que ela quer uma deficiência leve, né? Então, esse é um grande desafio, trabalhar a conscientização desta organização, trabalhar também com os próprios colaboradores para o recebimento de um colega com deficiência, fazer essa inclusão. Então, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho bem desafiador, mas que a gente não pode não fazer, né? Então, alguns podem, ao estarem dentro de uma empresa, assim, eu não vou conseguir ir contra isso, então eu vou fazer o que a empresa quer e contratar a pessoa com deficiência leve. Mas e aí, o meu papel de transformador, né? Eu estou tentando conscientizar essa empresa, dela ampliar a sua visão, dela se ver enquanto uma empresa inclusiva realmente, e não como uma empresa que só está cumprindo o que diz a legislação. Então, é algo para a gente refletir quando nós estivermos na nossa prática, né? A gente vai estar se deparando, sim, com esse tipo de situação, mas a gente não pode não fazer nada, né? A gente precisa estar trabalhando na mudança, né? Então, isso é mudança de cultura. Cultura só se muda enquanto a gente se inquieta e a gente fala, e outras pessoas também se inquietam e também falam, né? Então, é algo bem importante. Vocês fizeram a colocação também das próprias famílias, que às vezes já não consideram aquela pessoa como sendo capaz, e aí não investe no sentido de estar investindo em escolarização, em profissionalização, mas às vezes também temos aquelas famílias que não têm condições, né? A gente sabe que o trabalho com deficiência dentro da esfera pública oferece, né? Mas não é algo acessível a todos, e às vezes temos limitações. Então, assim, são diversas as condições, né, que acabam levando, às vezes, uma pessoa a continuar fora do mercado de trabalho por ela ter uma deficiência. Então, tem família, tem sociedade, tem governo, tem a organização como um todo. Então, é todo um sistema a qual a gente, para compreender cada caso, a gente precisa ter esse olhar amplo por todos os lados a qual essa pessoa caminha, tá bom?
Muito obrigada aí pela apresentação de vocês. Na terça-feira a gente já tem a última equipe que irá apresentar. E na terça-feira eu coloco também os assuntos que vão cair na prova, mas são todos os assuntos que a gente viu nessa segunda verificação, exceto os assuntos do seminário, tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação que vocês queiram fazer? Acredito que mesmo como a senhora falou, né? Mesmo tendo lei, as empresas elas não querem ter aquele, vou colocar como trabalho, né? Aquele trabalho de fazer essa inserção da pessoa com deficiência. Às vezes eles acham, às vezes até mais prático colocar uma pessoa que tenha síndrome de Down do que um cadeirante, ou então um deficiente visual, né? Justamente porque às vezes o manejo seja mais, botar entre aspas, mais fácil, né? Então é uma coisa assim que a gente precisa estar atento, né? E ter a consciência de que todos somos, mediante as suas dificuldades, somos iguais, somos seres humanos, né? Mas, como a senhora falou, é trabalho de formiguinha, mas que seja um trabalho de formiguinha, aquelas formiguinhas que trabalhem junto, não, né? Só uma trabalha, só levando comida pro ninho, né? Assim, várias juntos, né? Perfeito, exatamente isso. Então, como você falou, né? Cada um vai ter a sua potencialidade. Cada um de nós tem algo que nos destaca, né? Então, a empresa ela só tem a ganhar, né? Então, essa pessoa vai se sentir importante, ela vai se sentir incluída dentro da sociedade e ela com certeza vai desenvolver um excelente trabalho por encontrar um local onde ela consiga mostrar o seu trabalho, né? Onde ela consiga se desenvolver e estar compartilhando o que ela sabe. Verdade. Perfeito, gente. Então, bom restinho de semana e a gente se encontra na segunda-feira, tá bom? Tá Beijo bom, grande. professora. Tchau, Bom dia. Tchau. Bom dia, professora. Bom dia, Matheus.